ante o desânimo. Quando o desânimo intentar o sítio da tua casa mental, insiste na ação libertadora. Semelhante a ópio que entorpece, ele penetra suavemente e domina com indiferença. Muitas vozes conspiram a seu benefício, apresentando arrazoados deprimentes contra os teus esforços, esbordoando as tuas atitudes, censurando o teu comportamento. Perverso, ele se te insinua no coração e alcança o teu raciocínio, propondo-te parar, desistir da luta. Ele te recorda que já abandonaste o trabalho em tentativas outras e desmoraliza-te diante de ti próprio com arremetidas perturbadoras. Quando lhe experimenta as intromissões, torna-te mais sensível à advertência que mais te molesta. Espicaça-te o melindre que mais te aflige, faz-te mais suscetível à mágoa, e sem que te des conta começa a aceitar-lhe as injustas insinuações. O desânimo é inimigo de todas as criaturas, gerador de depressões grosseiras e males outros ainda não catalogados, que conspiram contra os seres humanos, desanimando antes a necessidade da vigilância que deveria manter na condição de amigo. Pedro, irritado e medroso, negou Jesus reiteradas vezes, sob a ação de desânimo que lhe corroía o temperamento intempestivo e talvez aguardando a reação do mestre para a batalha externa que parecia demorar. Judas vendeu o justo. O desânimo corresponde por vários mecanismos de fuga à responsabilidade. Encontra injustificativas para afastar do trabalho aqueles que lhe sofrem. O ferretear contínuo entorpece a mente e o corpo, negando oportunidade de libertação àquele que lhe tomba sobre os vapores meféticos. Hoje, ei-lo na feição de desistência. Amanhã é o desalento perante a luta. No futuro é o fracasso total. São esses os passos nefastos do desânimo. Aprende a não desistir quando incestes tarefas. Vincula-te de coração e contribui em favor de causas nobres da humanidade. Participa mais ativamente do programa de libertação de consciências. Tu, que crês na imortalidade, limando as tuas imperfeições e ajudando sempre. Não te excuses sob pretexto de que o desânimo também, disfarçado de acomodação, te propõe. Possui inestimáveis recursos que necessitas colocar à disposição do Mestre, que te ensina como perseverar, amar e encontrar o caminho para a tua realização pessoal, ajudando os teus irmãos de retaguarda evolutiva. E ela finaliza. E, parafraseando o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 13 de sua epístola, dizemos-te: está aflito alguém entre vós? Ore, que assim seja. Que assim seja. Vamos nós, pensamento e agradecimento a Deus pela vida, a Jesus, por tudo que construiu em termos de ensinamento, pedindo força para nós praticarmos, para nós
cada um de nós possamos ter força suficiente de realizarmos as tarefas que nos cabem no dia a dia das nossas existências. Lembrando dos irmãos menos favorecidos, entre aspas, porque não há desfavorecimento, estão em suas lutas, né? Mas por ignorância, muitos não reconhecem a importância da dificuldade e do sofrimento que surge nos seus caminhos. Então, que essa luz possa se acender em seus corações e em suas mentes. E que a nossa reunião possa ser plena de êxito na manhã de hoje. Obrigado, Senhor. Eu trouxe um livrinho aqui, Evangelho e Vida, mensagem de diversos espíritos recebidos no lar de Teresa. Vira a capa dele. É novo esse aí. Eu já trouxe ele aqui algumas vezes, mas... A lição 7, aprender e vivenciar. E ele inicia com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ditado pelo Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Vamos aqui a dissertação do Espírito, deixa eu ver, Aurélio, em 1991. Quando o Espírito de Verdade alertou os espíritas para o cumprimento da lei do amor, será que essa é essa aqui? Quando o Espírito de Verdade alertou os espíritas para o cumprimento da lei de amor e libertação do espírito, pelo conhecimento, deixávamos bem claro que o verdadeiro espírita terá no amor que renova o sentimento e na instrução que clarifica o pensamento a base perfeita para a sua evolução. Entretanto, parece-nos que, no decorrer do tempo, os espíritas se têm mantido atentos à caridade material como expressão do amor e o estudo doutrinário como fator importante à conversão dos descrentes, direcionando a sua visão para o bem do outro, vem se esquecendo do seu próprio bem, o qual se revela pelo amor que deve a si mesmo, a partir do momento em que busca o seu próprio aperfeiçoamento. Assim é comum vermos hoje espíritas e médiuns, contanto quantos prosélitos a casa espírita já semeou, já amealhou para as suas hostes, a quantos ignorantes e céticos já instruíram, da mesma forma como contam quantos pães e agasalhos foram distribuídos nas leiras da beneficência. Pô, a dona Denise tinha que estar aqui, né? Falei com ela agora no WhatsApp, não deu bom dia, falei com ela agora, morre mais. Essa paixão dos dois aí é complicada. Naturalmente, tais movimentos expressam o respeito e o carinho com que devem ser atendidos os mínimos deveres da caridade moral e material. Mas é só a dona Denise, não. O movimento espírita, Não, infelizmente, sabe, desviado para esse lado aí da caridade material, que é um caso sério. Se não tiver esse tipo de atividade, não é caso espírita. Mas, ô Carlos, posso falar uma coisa? Pô, Por ela estar, às vezes, em volta de algumas pessoas que não pensam assim, é mais fácil ela ter uma perspectiva de mudança nesse sentido do que quando você está em grupo e todo mundo pensa da mesma forma. Exatamente. Tá vendo? Mas aí, Quando todo mundo pensa da mesma forma, fica muito mais difícil de pensar. Agora ela não. Vai tem que chegar uma botar hora, ela é local. inteligente, cara. Ela é professora inteligente, ela é humanista, então vai chegar uma hora que ela vai pensar. Conforme mais a jornada dela da vida for passando, ela vai pensar naquilo dali, tá entendendo? E eu Mas acho que ela retorna aqui diferente. Ela veio de um local que faz isso durante décadas. Já tem uma cultura ali, então fica difícil, realmente, né? Você já está acostumado com aquela... mas é aquilo que ele acabou de dizer, né? Ela vai crescer, ela vai amadurecer e vai saber separar, né, o joio do trigo. É. Mas só que é o seguinte,
aquilo é ela. Ela hoje é aquilo. Ela prefere o ritual, sabe, de trabalhar a deficiência do outro, de assistir a necessidade do outro e não olhar no autoespelho. Preguiça, né? É. Conforme foi o que eu estou te falando, conforme for tendo essa evolução dela na vida, ela é uma pessoa que tende, ela vai voltar para cá. Eu não acreditava também, porque, pô, cara. Não acreditava. Eu acho as duas. Não acreditava. Eu acho as duas. Uma é aquela ali de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida Realmente, não é o único caminho, mas para nós, no nosso estágio atual, entendeu? E o segundo é essa frase aí que iniciou hoje. Espírito, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, né? Instruí-vos. Com a instrução não adianta. Você, sem o conhecimento, fica muito difícil de você, sabe, ter aceitação. Aí você vê, como o caso ali do Joana d'Arc, ali onde eu tenho frequentado ali. Você vê pessoas ali de um potencial, até eu ia falar isso ontem, mas você não vai falar mais outra vez, pode. Você não tem necessidade, né? Mas, pô, pessoas, cara, de uma capacidade intelectual que chegaram lá, estão modificando alguma coisa, mas que ainda está preso a esse espiritismo, sabe, do pedir, da oração, o espírita católico. Tem até uma fala do locutor da Globo aí, esses dias aí, falando sobre o espírita. Chegou a ver, né? Passou. Eu vejo isso tudo aí, sabe, que é uma janela que as pessoas ainda não abriram, não viram, não notaram que existe. Porque a coisa é tão clara da autorresponsabilidade, você abandona o resto. Porque está todo mundo numa caminhada evolutiva. O sofrimento não é ruim. Só que para quem está encarnado na carne aqui, vê o sofrimento, conota o sofrimento da forma ruim. Então, quer dizer, a gente vê pela dor que aquilo ali, não, vou correr daquilo. Mas aquilo ali, quando vem, é um mal necessário. É uma situação necessária, não para você sofrer, e sim para você se transformar. Mas as pessoas só vêem pelo lado ruim. da ojeriza, só vê desse lado. Essa última vez agora que eu fiquei no hospital, esses 25 dias, eu pensei muito na reflexão da minha vida. Pô, cara, Deus foi muito bom comigo. Me botou na família certa, minha mãe e meu pai me botou aqui na família certa e está me botando aqui no lugar certo. O único problema disso tudo que eu vou falar para você, vou confessar para você, depois eu vou te mostrar. O único problema disso tudo, eu estou com um conflito interno que eu estou muito autocrítico de mim, comigo. Eu não falo só você não, é tudo irmão, tudo irmão. Carlos, eu estou indo muito ao extremo, cara. Eu estou indo muito ao extremo. Isso aí, não sei até que ponto vai chegar isso. Vai, continua, por favor, desculpa. Todavia, é imperioso que os trabalhadores do bem não esqueçam de parar por alguns momentos, indagando da própria consciência quantas vezes já vivenciaram o que ensinam e quantas vezes, no momento de carência espiritual, alimentaram-se da própria fé, registrando em seu templo interior as vitórias alcançadas nas batalhas do dia a dia. São muitos que estudam apenas para ensinar, apontando as lições que os outros ainda não aprenderam e se espantam quando são convocados a testemunhos pessoais de lutas e sofrimentos constantes do seu programa evolutivo, como se tais programas devessem ser tão só dos outros e jamais igualmente seus. O livro que a gente começou antes, né? As fragilidades, né, do ser humano. Cara, aí tu viu quanto que você ainda está, sabe, abaixo daquele nível que você deveria estar. Né? Como é que eu vou ficar perdendo tempo de ficar criticando um ato seu, olhando o defeito do outro? É uma briga minha comigo mesmo tão grande, cara. O legal da doutrina espírita é que a gente mostra isso aí, entendeu? Então, Hoje, né? Hoje, né? A gente começou a estudar um livro aí há umas 2 semanas aí, rapaz, mas, entendeu, o Luciano? O negócio bate aqui dentro do teu coração e da tua mente, para você realmente trabalhar a tua... O negócio é bravo mesmo. E só estamos na introdução, introdução, nem entramos nos capítulos da história. Pode, por favor, você repetiu o último parágrafo, foi? Eu vou te falar, não sei nem onde eu parei. Eu acho que eu mudei agora a folha, não foi?
Conversação. Acho que é o segundo parágrafo. Acho que é o segundo. Assim, é comum, não, naturalmente, tais movimentos expressam o respeito. Não, aqui não, então é em cima mesmo. Assim, é comum vermos hoje espíritas e médios contando quantos prosélitos a casa espírita já amealhou para suas hostes. Mais adiante, Carlos. É mais adiante. Naturalmente, tais movimentos expressam o respeito e o carinho com que devem ser atendidos os mínimos deveres da caridade moral e material. Todavia, é imperioso que os trabalhadores do bem não esqueçam de parar por alguns momentos, indagando da própria consciência quantas vezes já vivenciaram o que ensinam e quantas vezes, no momento de carência espiritual, alimentaram-se da própria fé, registrando em seu templo interior as vitórias alcançadas nas batalhas do dia a dia. São muitos que estudam apenas para ensinar, apontando as lições que os outros ainda não apresentaram e se espantam quando são convocados a testemunhos pessoais de lutas e sofrimentos constantes do seu programa evolutivo, como se tais programas devessem ser tão só dos outros e jamais igualmente seus. Foi aqui que eu falei. Assistimos, infelizmente, médios e espíritas perdidos na ânsia de pesquisar para mostrar a erudição, mas incapazes de dizer bom dia ao seu vizinho. Médios e espíritas que ainda bebem, fumam, exploram, enganam, buscam prazeres desgovernados, criando dicotomias, dois caminhos. Seria no âmbito da sintonia quando chamados a servir, porquanto suas tomadas mentais permanecem desligadas por um período de tempo bem mais amplo do que aquele utilizado para a meditação. Oração. Tem espírita que fuma, hein? Tem espírita que bebe? Mas eu tenho que eu bebo muito mais controlado do que eu bebia 50 anos, 30 anos atrás. O problema é Eu esse. chego no limite, eu. Sabe por que eu não fumo? Porque por um dia eu fui correr, por dentro uma canseira, fiquei com medo de morrer. Eu não estava fumando, cara. Aqui, Luciano, você ainda era moleque. Passou um maior evento, todo mundo aqui fumava, mas foi da noite Não, eu lembro disso. Mas foi muita gente parando Todo ao mesmo mundo tempo, cara. fumava. Muita gente parando ao mesmo tempo, cara. Foi incrível, cara. Baixou uma pulga que eu mais vi. Não, foi As pessoas realmente tinham fumado. informação, né? Informação. Foi a política do governo Exatamente. de botar lá que Foi desse menino aí, o... Mas foi antes disso até, cara. Porque o que acontece? Meu pai trabalhava na segunda DP, aí ganhava as tambouras para dar para os presos. Meu pai trazia um saco de cigarro para cá, né, Valdir? Nessa época, todo mundo aí vinha ministra, que estava falha de coisa lá quando era na Tijuca, na Sul da Cruz, distribuía que já todo mundo fumava pra caramba. Todo mundo aqui, César, Gorô, Denilza, Tânia, todo mundo era geral, fumando geral, cara. Mas foi de uma hora para outra, cara. Eu boto sempre esse exemplo lá fora. Lá no seio da minha família, foi onde teve, e não tinha muita informação, foi onde teve a maior devastação de não fumante, foi aqui, não foi geral, foi geral. A informação foi esse ministro da saúde aí que começou a fazer campanha, porque antigamente o cigarro ele fazia aquela campanha daquele cara bonitão no cavalo, status. E por isso os benfeitores devem redobrar os seus esforços para suprir-lhes as falhas, a bem da clientela sofredora e aflita, que numerosa adentra as casas espíritas. É chegado o momento de despertar. O sofrimento campeia como se uma guerra tivesse sendo deflagrada permanentemente, e os generais da espiritualidade, condutores da luz que se há de manter acesa, precisam de soldados fortes e bem armados para adentrarem a estratégia do bem, atingindo os flancos do mal, a fim de que a bandeira do amor tremule sobre os corações dos homens. Que os que se dizem médios e espíritas não se amolentem na ociosidade
nem se enganem com o ópio do personalismo vaidoso, acreditando-se superiores, porque muitos sabem, porque muitos doam, porque muitos ensinam. Acendei a luz do conhecimento, mas procurai caminhar sob seus clarões, pois o Senhor nos exortou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Aquele que diz conhecê-lo deve andar como ele andou, adverte-nos o apóstolo João. E Jesus acrescenta ainda em suas divinas advertências: cuidado para que a vossa luz não sejam trevas. Deixa eu acabou para o cortezinho. Você falou um pedaço ali, cara, que causa uma reflexão na gente interior. Aqueles que adentram nas casas espíritas procurando luz. Essa função daqui ela é muito importante, tanto para quem está aqui, como para quem vem lá de fora, porque às vezes o cara está lá na outra vida, nas trevas, procurando luz, e você não tem essa consciência de como você que está aqui dentro pode ser luz para aquele cara que está lá fora, então tu tem que pensar muito na tua, isso é um outro motivo também de autocrítica, na tua conduta, no teu jeito de ser, justamente para tu ser luz para aquele cara que de repente está procurando uma luz aqui, vem para cá, para casa espírita, ou vem o cara que quer procurar luz. Nesse pedaço aí, o mais importante não é isso aí, o mais importante é ele colocar que muitas das vezes a gente na vaidade se acha iluminado porque ensina, porque fala conceitos filosóficos, porque isso e aquilo, e esquece da autorreforma. Porque a gente não veio aqui para levar a cruz dos outros ou salvar a vida dos outros. Ninguém salva ninguém. Mas vê só, Carlos, dentro dessa autorreforma tua, você pode estar ajudando uma pessoa que está do outro lado, mas tá entendendo? isso aí vai ser o reflexo. Então a tua autorreforma vai conduzir esse cara, essa alma, num caminho que ela está errado. Tá mas aquilo ali é um reflexo que você não tem que se prender naquilo. Porque a tua autorreforma vai fazer. Não, você num primeiro momento, você está buscando a tua reforma porque tu conseguiu o senso crítico, porque você tem a necessidade de ter que melhorar, que aquele status quo que você está vivendo não é o ideal, então tu tem que ter a necessidade de melhorar em tudo. E você, de repente, muitas vezes não capta nisso, que você pode estar ajudando alguém que está do outro lado, porque aquela pessoa também vai te acompanhar, vai na tua onda, tá entendendo? Vai na tua mensagem. Qual é a intenção que tu está fazendo para aquele ali? Às vezes é vaidosa. Eu acredito que isso aí, a maior parte das vezes, algumas pessoas pode ser até vaidosa, dentro da doutrina, pode ser até dentro da doutrina. Mas para outras pessoas isso aí acontece, às vezes nem. Porque o que acontece? Eu nunca tinha pensado, até você ler isso, até você ler esse tópicozinho aí, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade minha de repente estar buscando essa minha autorreforma e estar ajudando. Então você fez uma reflexão, um alerta a isso aí, um alerta pra gente, fica como uma forma de alerta pra gente, para de repente essa conduta minha tem que ser diferente, porque de repente tem alguém lá do outro lado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, estou pensando agora que você fez esse. Você captou isso aí agora? Essa necessidade do assistencialismo não tem necessidade. A necessidade, deixa eu só terminar aqui. A necessidade é da sua reforma íntima numa moral, numa ética, sabe? Que esse assistencialismo vai sair normalmente. E é por amor, e não por necessidade de eu tenho que me melhorar. Não, você se melhorou e aí aquilo aconteceu. Eu tenho que acontecer aquilo para eu me melhorar. O que acontece? Como eu estou te falando, esse negócio do assistencialismo aqui e ser osmótico, você vê uma situação, você vê por osmose, vai e faz. O cara que não existe. Agora, não é essa coisa de você ter obrigação. Estou te falando mais nessa linha tênue entre aqui e o desconhecido. Tá vendo? Entre o desconhecido. Eu nunca tinha pensado nisso, que de repente uma conduta minha aqui, ela pode ser boa. Você alertou isso aí agora. Eu não pensei, mas minha conduta pode ser boa. Continua, por favor, eu te cortei mais. Aí é que está dessa moral, dessa ética, você ser honesto. É você não querer trapacear ou se dar bem em cima dos outros. Isso tudo leva a esses pormenores da construção do homem novo. E é legal no livrozinho da vida de Jesus, um livro não, um vídeo, que
Quando João Batista estava lá batizando lá Jesus, batizando uma porção de gente, aí chegou um guarda romano e falou para ele: mas eu sou um guarda romano, eu tenho que trabalhar nessa função. Aí João Batista fala para ele: então vai e trabalhe. Você não tem que largar o teu trabalho. Você tem que ser honesto, você tem que ser justo no teu trabalho. E é só e manter o teu trabalho. Pô, aquilo ali, sabe, foi quando eu vi há muitos anos atrás, aquilo ali me libertou de uma porção de porquês fanatizado. Pô, eu sou um vendedor de bebida alcoólica. Eu me lembro, você vinha no conflito tremendo isso aí. Quer dizer, e tem muitas pessoas em distribuidoras que eu trabalho que está nesse conflito. Eu teve uma pessoa, uma senhora que largou tudo, aí abriu um depósito também de bebida, depois largou o depósito de bebida. Isso tudo por trauma, sabe, por não se encontrar ali. Se está num trabalho que o Estado está ali consolidando que é certo, é honesto, está pagando os impostos, tu está fazendo a tua parte. Claro. Tem uma situação do Chico Xavier, que disse que ele gostava muito de visitar cemitério, que ele chega no cemitério e encontra com um espírito totalmente bêbado, e o espírito pede desculpa a ele, né? Cara, cara, de que você está me pedindo desculpa? Ele: não, é porque eu preciso beber para fazer meu trabalho. Qual é o teu trabalho? Cortar os cordões fluídicos. O corpo ali decompondo, ele cortando os cordões fluídicos. Que ainda prende aquele perispírito, aquele corpo. Aí eu digo: meu filho, vai lá e faz o trabalho. Porque aquilo ali é só desse jeito mesmo. Tu vai pegar aí uma fossa aí para limpar aí de cara limpa, pô, cara, é meio complicado. Alguns até conseguem, mas a maioria não consegue. O cara tem que. Então, quer dizer, eles têm que ver o momento de cada um, a situação de cada um. É verdade. E aí ele adverte-te: cuidado para que a vossa luz não seja trevas. Assim, irmãos queridos, esse vossa luz não seja trevas é isso. É entender o lado vaidoso de querer instruir, de querer dar apontamento, de querer julgar, mas não para ajudar, e sim para se autopromover, né, irmão? Assim, irmãos queridos, estudai, aprendei, doai, mas acima de tudo, vivenciai para que as vossas palavras se revistam de autoridade. A autoridade de quem sabe e vive conforme o que sabe, evitando, portanto, que elas cheguem aos ouvidos de quem as ouve como sons vazios emitidos em vão. Aurélio. A autoridade é moral, não adianta. Não tem hierarquia. E, infelizmente, dentro do movimento espírita, você encontra que essa crítica aí, essa página aí, foi uma crítica aos frequentadores da casa espírita, né? Que tem essa conduta, né, de querer ser a salvação do outro. E ele não busca a própria salvação. Então, acho que aqui é moral. Com certeza. No Alves. Já ia pegar o livro aqui, até esqueci do livro. Leitura dos Espíritos. Capítulo 10. Das ocupações e missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é 559. Esse tópico aqui, a legenda tem umas perguntas bem objetivas, né, cara? Bem objetiva mesmo, com uma resposta bem objetiva. Pergunta: também desempenham função útil no universo dos espíritos inferiores e imperfeitos? Repete, desculpa. Pô. Deixa eu antes de eu repetir. Ele está dizendo que há alguma situação produtiva para os espíritos imperfeitos para a evolução do universo? Isso é um trabalho, né? De acordo com o tópico aqui, né? Das ocupações e missões dos espíritos. Também desempenham função útil no universo espíritos inferiores e imperfeitos? Quando ele está dizendo ali, ele está dizendo encarnado, não, ele está dizendo desencarnado. Então, os desencarnados no umbral tem alguma coisa produtiva para o universo? Não, mas... Vamos lá. Todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Repete. Deixa eu explicar um pouco isso aí, que é o seguinte: esse do engenheiro, do arquiteto,
Ele quer dizer, o arquiteto tem um Tá no capital de topo. cultura, É é isso. muito mais Ele é importante, assim também como o servente também tem importância dele. intelectualizado. O servente também tem a sua importância. O arquiteto chega, ô Zé, faz um traçado 2x1 aqui para fazer aquela parede ali, usa tijolo ali de tal forma, tal, porque ele sabe que aquilo ali vai dar uma estrutura para aguentar as coisas básicas ele comanda. Mas o Zé sabe fazer o 2x1, então, mas não tem noção do porquê aquela parede tem que ser feita daquele jeito. Mas os dois estão corroborando ali, estão trabalhando para a solidificação do edifício seguro. Eu estou lá no espírito dos umbrais. Pô, cara, aí o cara chega para dar uma perrada no Luciano. Eu estou no espírito trevoso. Pô, Luciano é meu amigo, pera lá, não vai. Então tem lá a utilidade. A utilidade, né? Sabe o que eu me lembrei disso agora? Veio aqui na minha cabeça a história que o Rondo me conta do Hospital Velho para o Hospital Novo. Atravessava ali, levando a comida, fazia para entregar. Olha só, cara, fazia no hospital, tu pegou isso. Fazia no hospital, aí aquela que atravessava, às vezes levava na Kombi, né? Ou às vezes a coisa levava, aí botava na cabeça. Então, olha só, cara, a estrutura do hospital para você construir mesmo, para ajudar outras pessoas, a base, o cara lá da base, para poder fazer um. Cara, me veio a minha cabeça, a primeira coisa que veio a minha cabeça foi Todos isso. são importantes. Quando Todos. você sai de uma estrutura totalmente arcaica, né? Você matava galinha ali, fogão a óleo diesel, aí você vai para uma cozinha industrial. Moderna. Nossa. Fala a resposta aí. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Eu acho que depois da tua explicação ficou bem melhor, né? Bem, depois da tua explicação. E essa novela que tá passando, pô, pena que eu não consigo. Já assisti ela, acho que A viagem, né? 8 vezes. A viagem. Mas dessa vez eu não estou conseguindo, que é meu horário de trabalho. Então, e realmente lá, essa novela mostra um pouco disso aí. Ela tem muito, tudo bem que tem meio... Ficção. Inclusive, vocês estão sabendo disso? Parece que a Globo está querendo fazer, com esse negócio do movimento evangélico que cresceu, tem uma coisa dentro da Globo que vai fazer a viagem 2. No mundo moderno, alguma coisa que alguém... Porque tem um desses caras aí que escreve novela que eu acho que ele é espírita. Ou tem alguém na família espírita. Provavelmente, E ele está querendo fazer a viagem 2. O presidente O cara sucesso. do nosso lar não, aquele Jacarepaguá, Frei Luiz. Frei Luiz. ele era ator da... O Carlos Beleza, né? Carlos Carlos Beleza. Mas tem o Carlos Beleza não está muito mais ligado à Globo, até por causa desse negócio da divisão que teve, ele abraçou o Bolsonaro e tudo, então o nego até tirou ele de fora. Mas aí o que acontece? Tem alguém de lá mesmo da diretoria que eles estão botando pesado nesse Vocês projeto. querem conhecer o Umbral? Pega o livro Memória de um Suicídio e lê. Cara, é terrível. Já ouvi falar, mas nunca li não. Memória de um Suicídio, aquilo ali é... Até os livros do... Poxa, esqueci o nome do médico. Do Sérgio, Não, até doei. Aqui não é muito lido no meio espírita, não. Eu esqueci, até tem um livro com a Tânia aqui, que está 2 anos que ela está lendo esse livro. O livro é grosso, mas 2 anos, mais, eu acho que deve ter mais 2 anos. Esqueci. Pô, mostra uma situação que tu fica até assustado. Tu fala, pô, meu Deus. E num poder que eles têm, que você fica assim, cara, será que é assim mesmo? Mas é assim mesmo por ignorante, né? Eu esqueci o nome dele. Então vamos ao capítulo 49 da Filosofia Espírita. Utilidade dos espíritos inferiores e imperfeitos. Espírito algum fica sem as bênçãos de Deus. Todos se movem pela vontade daquele que os criou. Os espíritos não desconhecem que as almas foram criadas pelos ignorantes. Os espíritos não desconhecem que as almas foram criadas simples e ignorantes. É justo que compreendamos a necessidade de que elas despertem para a vida maior. E é nessa luz de compreensão que surge a liberdade, caminho para a felicidade espiritual. Você tem... Desculpa. Fala aí. Tem que parar.
Muito tempo, dá para falar Você bastante. vê em algumas casas espíritas, ou até na maioria delas, né? Primeiro que não estão mais fazendo esse trabalho de assistência espiritual, do diálogo com os espíritos, é uma coisa muito... E você vê também, isso aí acontece na Umbanda, entendeu? Em muitas casas espíritas, de olhar para o espírito obsessor como um diabo, como um capeta, aquilo ali, sabe, é uma aberração, é o diabo da Igreja Católica. Pô, cara, e dentro do movimento que você estuda o livro dos espíritos, porque a Umbanda estuda, os centros espíritos estudam, e essa coisa que eles têm, esse preconceito com o espírito obsessor. Ele começa ali dizendo que não existe ninguém abandonado por Deus. O cara está naquela situação, nós já tivemos também ali. A gente já foi aquilo ali, né? É até para você ter uma visão mais humanista, cara, entendeu? Mais piedosa em relação ao próximo. Então eu acho muito legal quando você tem essa visão que o Miramês coloca aí. E o interessante é que o que o Valdemir falou aqui é corroborado pelo que aconteceu aqui na semana passada ou retrasada. O espírito veio, através do Valdemir mesmo, falando: ó, tu acha que eu faço o que eu faço aqui só por maldade? Não, é que me mandam, mas eu preciso comer, eu preciso beber, eu respiro. E se você não tem a sensibilidade de entender a situação do irmão e compreender qual é a chave disso tudo, você vai se perder. Você vai começar a falar sobre salmos, sobre atitudes de apóstolos, e vai querer ridicularizar ele para fugir do psicológico ali formado. Eu falei: irmão, você está aí do outro lado, você já morreu na carne e você está pensando nisso. Eu estou aqui na carne. Eu falei que vou parar de comer carne. E vem uma pressão de tudo quanto é lado. E eu tenho que ser até grosseiro para falar com minha filha, com os familiares, com amigos, que se tiver que morrer porque não vou comer carne, eu vou morrer então. Imagine. Então você vê essa proporção. Aí depois ele volta. É um negócio da reforma íntima mesmo e da luta de perder os vícios que tem. Quer dizer, na conversa ali, ele viu que não adianta ficar de frescura, ele estava se corrompendo em cima de uma zona de conforto, divulgar minha comida, minha bebida. Mas aquilo tudo ali é uma prova para dizer quem você é. Tem um prostituto, tem um corrupto, tem um ladrão, tem um violento dentro de você? É isso que é o teste. Então, quer dizer, a gente acha, morreu, já está resolvido. Não, lá do outro lado também tem. E aquilo ali foi muito legal ali que eu falei: pô, eu usei o argumento certo na hora certa. Eu falei de mim, da minha luta, que é uma perturbação, mas para um desencarnado também está tendo a mesma coisa, só que ele está se corrompendo. Então, a gente entender que não tem o lado mais difícil, o lado mais fácil, é tudo um lado só. Se tu não se reformar, tanto aqui como lá, e lá é pior, porque lá é mais plástico, né, mano? Aqui, para acontecer, a gente está em cima de coisas relativas à matéria, decomposição, criação, tudo leva um tempo. Lá é muito mais... Por isso que a macumba lá é melhor, é mais intensa, porque lá tudo é mais volátil. Então, quer dizer... A mensagem que vem ali, não sei se todos que estavam aqui na hora entenderam dessa forma, né? Quando eu acabei o diálogo, eu fiquei ali na meditação, eu falei: caramba, que coisa linda, mano. Que mensagem instrutiva em cima de um espírito que veio ali perturbado por causa da comida e da bebida, né? E ele foi tão honesto que ele botou a situação ali de uma forma psicológica do que acontece com ele. E não querendo se defender, só falou ali, logicamente, é isso aqui. Porque essas crenças que colocam na gente em cima desse mundo físico aqui é tão forte que a gente leva para o outro lado e não fala: pô, a comida era para nutrir o meu órgão físico. Eu não tenho mais esse órgão físico daquela forma que eu tinha lá, e porque eu tenho a mesma necessidade. Se não entra
sabe, nessa filosofia de tirar ali, fazer o parto ali que vai te salvar, né, irmão? Mas não, ele continua ali. Coisa tão interessante, cara, que tem na Revista Espírita, logo as primeiras edições da Revista Espírita, não sei se você já viu, o depoimento de uma senhora que ela desencarna e chega do outro lado, né, ela vai para uma hospedaria e lá servem a ela um pastel que ela adorava, um pastelzinho, aí ela relata aquilo ali, né? Pô, tô comendo até o pastelzinho de não sei o que aqui, eu disse, caraca, como é que... Onde vai a tua mente? Você leva isso, você leva isso aí. Tem um livro que eu deixei aqui, depois do Arco-Íris, do Eurípides Kuhn, o médium. Ali ele fala de uma colônia espiritual próxima ao nosso lar, e no qual os caras estavam reclamando da comida. Aí o diretor lá do coisa chegou e falou, a comida é do jeito que vocês querem. Ele, como assim? Eu quero essa coisa, eu quero um pedaço de carne. Ó, carne não vai ter. Mas a comida, o macarrão, é no tempero que você quer. Ou não sei o que, é no tempero que você quer. Aí todo mundo perturbado ali. Vocês plasmam a comida que vocês fazem, que vocês querem. Aí eu falei, caramba, mano. A coisa é tão séria que houve um momento que no nosso lar foi proibido o alimento igual você tem aqui. Você passou a viver só de energia, de água e da energia do sol. Aí houve estava tendo um contrabando. Pega o livro do Nosso Lar e leia. Eu tenho esse É livro, mesmo, a né? Mariane me deu esse É livro. mesmo? Nossa, eu já li ele. Contrabando. Mas eu quero ler de novo. Contrabando de alimento. E aí quando tu fala que esse tipo de trabalho é possível na Terra, você põe lá pessoas que vivem de luz. Aí você vai ver, eu comprei até um livro. Eu não li todo, li a metade de um cara que também fez esse trabalho. Depois ele fala lá, você que é pai, chefe de família grande com muitos filhos, desiste disso. Desiste disso porque isso é um trabalho que tem que ser você com você mesmo e sozinho. Você vai para o teu trabalho, volta para casa e tal. Agora você com uma família, tudo é em torno da comida, da bebida. Você vai criar uma perturbação com o grupo. Eu falei, caramba, é legal. Pô, como é que deve ser você misturar numa colônia pessoas que vêm com outras crenças, com outras coisas, daqui você está aqui dentro. Tu pede para sair. Na verdade, você pede para sair, não vou ficar aqui. Quero voltar lá para ficar na crosta terrestre mesmo, explorando lá a carne que o Valdemir come, a cervejinha que ele bebe. Não, mas eu estou te falando quando o cara já tem um conhecimento e entra num monte de pessoas que não têm conhecimento, Não, que não têm esse conhecimento. Da mesma forma, pede para sair, tu vai. A ligação terrena que o cara tem, as coisas da terra. O cara tem aquela ligação ainda com as coisas da terra, aí, não se solta, é não o se que desprende. Jesus coloca lá, né? Cultuai o que o ladrão não rouba, o que a traça não come, o que o ferrugem não corrói. É exatamente isso. Tem que trabalhar o desapego, mano. E aí a gente pensa que é o desapego ao meu carro. Não é tudo, a comida, a bebida, ao gosto, ao sexo, ao tudo. E isso aí, eu não consigo, Se não consegue, tu faz o que consegue. Você não tem que se violentar no que não consegue. Então é estágio, né, mano? O legal também é você não botar esse termo, não, você tem que fazer. Ele, por exemplo, está conseguindo ao jeito dele se libertar da carne. Pô, eu não estou conseguindo, não significa que, pô, né, tá tudo perdido. Não, a gente vai. O cara tá falando, tá comendo um quibe aí, quibe tem carne. Eu falei, maluco, isso aqui é um salgadinho pequeno. Eu não vou entrar na neurose de que, não, isso aqui eu vou ficar catando, não. Eu vou comendo o que dá ali, eu não quero, sabe, comer um bifão, eu não quero pegar um frango, um peixe, eu não vou fazer isso agora. Eu como um bolo, sei que o bolo tem um ovo ali dentro. Eu vou comer, agora uma panqueca. A panqueca, muitas das vezes, a pessoa põe ovo também dentro da panqueca. E aí, quer dizer, tu não entra naquela mesma. Isso aqui me relatou isso, foi livros de ascensionados. Ó, não fale para ninguém que você é vegetariano.
Não fique separando comidas na frente dos outros para parecer que você é vegetariano. Isso não é legal para você. Se tiver ali um pedaço, come. Se tiver ali alguma coisa, coma. Mas o que importa é com a intenção de não selecionar aquilo para você, de querer aquilo para você. Mas na hora que está no meio, não procure achar que você é maior porque você é vegetariano, porque você é isso e aquilo. Não. Compartilhe junto com as pessoas. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, aqui uma sabedoria tão acima, porque os outros vão dizer, não, separa, faz isso. Tem gente que chega lá num lugar de cachorro quente, me dá um cachorro quente, mas eu não quero a linguiça, que eu não como carne, eu não como isso, eu não como aquilo, põe só o molho aí. Palhaçada. Querendo aparecer. Isso aí você vê, sabe, a diferença. E não tem que se perturbar, tem que ir caminhando conforme você pode caminhar. Os espíritos inferiores e imperfeitos, como relata o livro dos espíritos, são comandados por Deus, pelos seus agentes mais próximos, para executarem as suas obras na sua casa universal. Todos têm deveres a cumprir, o fazem mesmo sendo inconscientes, quando pensam que fazem o que desejam fazer. Como se enganam. O universo, se podemos chamar assim toda a criação, tem uma direção espiritual correta e pré-estabelecida por lei. Leis estas vigiadas por espíritos puros, interligados ao Criador, que a tudo percebe, por sentidos que escapam aos dos homens. Ninguém, em relação a Deus, faz a sua própria vontade, sem a permissão do Senhor. Nada se faz. Para a contribuição de um grande feito, milhares de mãos operam, desde os serviços mais simples até os mais elevados. Assim é na casa do Pai. Todos têm obrigações a realizar. Compete a todos nós entender o que se deve fazer como tarefa útil. Quem pensa que está destruindo, destrói na junção da própria obra. Nada se faz sem utilidade. Estamos escrevendo por ser o nosso dever de anunciar as leis que nos cercam e nos assistem, cooperando com os homens na grande realidade de se buscar o amor e buscar o que já existe dentro de cada um. É interessante ele falar que estamos escrevendo por ser o nosso dever de anunciar as leis que nos cercam e nos assistem. E São Germão fala que vocês estão recebendo o que eu estou dizendo porque foi autorizado isso. Essa autorização não é alguém que chega e fala, não, a ele pode contar. Essa autorização é frequencial. Vocês têm frequência para receber essa mensagem. Fica assim, caramba, legal. Não é por acaso que aquilo veio para mim. Eu tive uma responsabilidade naquilo vindo para mim. Alguma coisa se modificou que aquele portal foi aberto daquela informação. Então, quer dizer, tudo é muito bem detalhado em cima do teu estágio, né, do teu patamar de consciência. Né? Deves, tu mesmo, achar a tua felicidade, que não se encontra fora, mas na intimidade do teu ser. Somos revestidos por casca, qual a ave a nascer, e devemos quebrá-la para nos libertarmos. Quando somos neófitos, iniciantes, o Senhor nos ajuda por misericórdia para sairmos das sombras, contemplando a luz do dia. Quem se encontra na luz já passou pelas trevas, e nesse sentido que os anjos têm tolerância com os espíritos chamados imperfeitos e inferiores. O dever do encarnado é o mesmo. Quem tem mais luz deve servir de cicerone aos que não sabem o caminho. A doutrina dos espíritos constrói facho de luz,
com o dever de clarear a consciência e fazer despertar a fé, esclarecida em todos os corações. Eis que surge para os homens uma oportunidade de compreender as leis de Deus com mais profundidade, pelo intercâmbio espiritual ao qual servem de instrumento os novos profetas, que o progresso fez mudar o nome para médiuns. O futuro pode novamente fazer mudanças, mas o trabalho é o mesmo, ou sempre alcançando maior perfeição. A luz está cada vez mais intensa nas consciências. Todos os espíritos pertencentes a qualquer escala na evolução espiritual têm seus deveres no grande edifício universal. A inatividade não existe na casa de Deus. O que pensa está em estado inerte e, por falta de olhos para ver os movimentos na intimidade de cada coisa. Movimentos é vida, e quanto mais se move, mais se vive. Na profundidade do assunto, podemos dizer que não há nada inferior nem imperfeito, pois o que sai das mãos perfeitas não pode levar outro timbre, a não ser o da perfeição. Muito legal, né? Não há nada inferior nem imperfeito. Tudo tem o seu momento, né? O que a gente às vezes chama de imperfeição, por você estar um passo adiante, né? É o momento da pessoa, é o que a gente sempre fala aqui, né? Aquela discussão em relação aos evangélicos e tal. É o momento que ele está vivendo. O cara está no momento dele, Malafaia está no momento dele. Não adianta você querer transformar Malafaia num desses papas aí, porque aqui não vai dar certo, entendeu? E assim vai, né? Como esse papa que a gente está falando é esse santo, né? Provavelmente não, com certeza tem alguém. Na realidade, você encontra muita resistência porque o cara estudou, ele entende. E o estudo que ele fez, ele usa isso como forma de domínio para várias cabeças. É por isso que você encontra muito essa crítica. O cara que entende, que é um pouco mais humanista, ele vê isso. Por isso que existe essa rejeição muito grande, porque o cara tem entendimento do negócio. O cara conhece o negócio. Tem entendimento, mas o desejo do poder é maior. É maior. É o momento, né? Daqui a pouco ele vai perceber que foi bobagem. Exatamente. Exatamente. O que ocorre com os espíritos é que nascem para vidas simples e ignorantes, mas com todos os recursos dentro de si para seu devido crescimento. A sabedoria do Cristo foi o que nos fez desta maneira. O céu, Deus e felicidade se encontram junto a nós, na cidade de luz do coração. A gente ontem falou sobre o coração, né, que está alojado no quarto chakra, e que é uma simbiose com espíritos que nos traz um certo conforto de estar junto, de estar conversando, de estar isso, mas também nesse trabalho de interação com os espíritos, tem aqueles que a gente não quer estar junto, não queria estar nunca. Mas é isso. Mas aí que acontece, por quê? Porque iniciou em você uma antipatia, iniciou em você a crítica destrutiva, iniciou em você, sabe, a raiva, a impaciência, e no outro germinou a mesma coisa. E vocês estão ali juntos e vão ficar juntos por muito tempo, porque os dois se encontram em frequências baixas. Você tem que ter a expertise, a sensibilidade de notar isso e elevar a sua vibração. E aí tudo isso vai se modificar lá na frente. Não é que ele é pior, imperfeito, ele vem numa sintonia de vibração com você. Aquela outra pessoa não. Aquela outra pessoa, você não é a mesma pessoa todo o tempo. E você acha que você é a mesma pessoa, mas você não é. Porque naquele ali tu se sintoniza com frequência baixa, aquele ali mediana, aquele ali alta. Então você, com aquele ali é um, com aquele ali é outro, com aquele ali é outro. Mas você poderia nivelar isso cada vez mais alto se você tivesse essa percepção
e essa intenção de amar até o inimigo. Mas aí você não pode ser um elemento condutor que traga até o ponto de equilíbrio. Não, mas Aí é você pode exatamente ser isso. ponto condutor, vai ser o Você ponto ser, do equilíbrio. mas para você ser o condutor, você tem que estar consciente da situação. E você não entra logo no julgamento, que é um filho da mãe, aquilo ali, é aquilo, é aquilo outro. Não dá para você ver o que está acontecendo no Oriente Médio, lá no Netanyahu, você vai ter bom. Mas eu teria que ter essa. Também tem um interesse também financeiro ali, né? Ah, mas Do poder das Mas finanças. é o poder. O poder. Eu estou falando nem é isso, né, cara? Eu estou falando de você julgar o ato do É, outro, do né? outro, né? E você se tornar Mas Valdemir, uma pessoa antipática a você, né? eu passei aqui que aquele ali é um momento. Todos eles naquela egrégora têm que viver isso. Não, com certeza. Tanto o opressor quanto o oprimido. Sim, mas pode se. Porque lá atrás, Basta lá atrás o opressor foi o oprimido. Foi O quase que tu dizimado. sente pelo Netanyahu, por exemplo? O Raiva, que tu cara. sente pelo Raiva, Bolsonaro? raiva. Então, porque ele está no mesmo nível, isso que ele está Raiva. falando, entendeu? Mas você pode Tem que levar. sair. Isso aí, eu não consigo. O Bolsonaro, cara, na realidade é um idiota, né, cara? Um idiota útil pro sistema, né? Ou um idiota útil pro sistema. É um idiota útil pro sistema. Mas tu também é um igual a ele, eu também sou alguém. Nós nos incomodamos com ele. Mas aí o que É acontece? isso que eles Você estão tem, dizendo. mas aí o que acontece? Você tem uma Falar, autocrítica, mas não. você tem uma autocrítica de você para Vamos saber deixar que depois do café te É. dizer que eu tenho muita posição. Agora, nessa Carlos, área. muito bom o coisa hoje, muito bom, cara. Muito bom, Não, todos eles. Não, mas essa daí foi muito boa. Muito boa mesmo, muito boa. Ótimo, o Espírito deixa a coisa muito clara pra gente. Nota 1000 essa missão. Eu achei outras mensagens que eu ia trazer. Separei lá, falei, não, essa daqui é bom para ouvir. Não, essa aí foi boa e o Miramês foi melhor ainda hoje. Porra, Então, melhor para ainda. mim, para Aí todo trouxe pra mundo. você, ó. Léo, você sempre lê alguma coisa dele, ó. Deepak Chopra, eu tenho muito livro dele. Valeu. Linguagem muito difícil pra você entender a linguagem desse cara, é muito difícil. Ele é místico. Ele é místico, Aí quer dizer, quando uma pessoa que não tem, um evangélico lê, ele vai chutar. Vai É chutar. uma linguagem. Não aguenta nem 10 minutos, né? É uma linguagem complicada. Pô, eu tenho um livrinho de bolso dele, Os 7 Poderes, porque tem um livro maior e tem um de bolso. Cara, tu lê aquilo ali que fica assim, meu Deus do céu. E é pequenininho, 7 leis da perfeição, não sei o quê, 7 leis lá. Pô, o livro é demais, é um livrinho de bolso pequenininho. Quer dizer, o Deepak Chopra é muito legal, mas ele coloca que toda essa inteligência não é dele. Ele coloca que são ensinamentos que ele entendeu e que ele põe. Ele não é esses gurus que chegam e estão numa dimensão muito elevada. Eu uma vez encontrei um livrinho lá perto da cena das Linhares, lá no Leblon, um livrinho de um guru. Eu peguei assim, comecei a ler. Cara, eu li o livrinho também fininho. Eu tenho até hoje esse livrinho. Quando eu vi, eu falei, caramba. Dentro da cena, lembra daquela feirinha que tem? Tem uma feirinha ali também. Não, né? foi um dia de balanço, domingo, eu estava indo lá, não tinha nada, estava jogado no chão. Como é que alguém joga fora um livrinho desse aqui? Eu fui lendo, eu falei, cara, tu vê que o cara não é desse mundo. Não é desse mundo. Não é desse mundo. O cara fala ali, e ele põe, depois eu fui estudando o cara, ele põe que foi um tipo esse caminho da Espanha que o pessoal Compostela. Compostela. Santiago de Compostela. Não, mas o nome é outro, né? Caminho... É Santiago. Santiago. Santiago de Santiago. Compostela. O pessoal fala mais assim. Então, é que nem é uma situação que tem um insight ali que botou ele em outra dimensão. Ele é indiano ou é... Cara, Ele é hindu ou é... eu acho que ele é indiano, eu acho. Mas não tenho certeza Ou não. é da- Porque ele vive nos Estados Unidos. Ou é daquele entre a China e a coisa? Como é que é o nome? Esse que teve agora o conflito? Sei lá. Qual o nome? Ele também tem muito cara, muito pensador. Mas também. ele vive nos Estados Unidos. É uma pessoa ganhar dinheiro, né? Salão daquela miséria, vamos pra ali. Legal, valeu. Vamos então, gente. Vamos. Encerrar esse momento aí da reunião, agradecendo a Deus. Os temas que foram estudados aí, debatidos aí, a reunião achou bastante produtivo, não é? E que a gente consiga vivenciar, isso aí que é o fundamental. Não adianta só falar, né? Especialmente em relação à nossa conduta na casa espírita, que possamos ver o próximo como irmão realmente, em nenhum momento nos sentimos superior a quem quer que seja.
lembrando ainda mais uma vez os que estão lá fora, né? Que essa mensagem, essa energia, essa coisa boa alcance cada um deles e leve a eles o conforto necessário dentro do merecimento de cada um. E assim nós estamos encerrando o nosso momento de estudo e vamos para a segunda parte aí, que é o alimento do corpo físico, né? Essa manhã senti você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Essa manhã senti você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer